Foi dormir cedo que nem eu, acordou cedinho, né, pra trabalhar, não viu o fim dos jogos? Rafael Bellatini tá aqui para contar para você como é que foi a rodada desta quarta-feira. Começar falando sobre os brasileiros na Libertadores. Bellatini, bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Vamos começar falando de Libertadores, então. O primeiro que a gente teve aqui no estado de São Paulo, ali, o time paulista que entrou em campo foi o Palmeiras. Ficou no empate em 0-0 com o Guarani do Paraguai. Um jogo fraco da equipe do Palmeiras. O Luxemburgo ficou bravo com a pergunta, né? Mais uma vez na coletiva de imprensa, perguntaram para ele sobre o desempenho do time do Palmeiras. Ele falou, não, Libertadores você joga e tem que somar pontos. A gente foi para o Paraguai querendo um empate ou a vitória, conseguiu um empate em 0-0, está aí dependendo apenas de um empate contra o Bolívar para garantir a classificação, mas perdeu 100% no torneio continental. O torcedor do Palmeirense está meio irritado com essa história aí de tanto empate da equipe do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro são 6 empates da equipe do Palmeiras, então a situação é um pouquinho ruim. Como corintiano não tenho moral para falar, né, do Guarani do Paraguai, então... Conseguir um empate lá no Paraguai seria maravilhoso, né? A vitória já garantia, né? Assisti quase todo o segundo tempo. No primeiro dormi, aí levantei e falei, vou dar uma olhadinha. Devia ter ficado dormindo. Então. Foi bem fraco. Pra quem tava com sono, foi uma boa ajuda também pra você. Exatamente, veio sono de novo, peguei. O jogo foi bem ruim. Foi até o final. O jogo bom foi o Grenal, mais uma vez. E é engraçado, né? Como você tem crise de um lado e a crise, um clássico, passa pro outro lado. O Grêmio tava num mau momento, resultados ruins, o Renato Gaúcho sendo cortado aí pra cair, né? No comando da equipe do Grêmio. Ele foi lá e ganhou mais uma vez o Grenal, 1-0, gol do PP marcado no segundo tempo. E agora são 10 jogos que o Grêmio não perde para o Internacional e a torcida já pegando no pé do Eduardo Cudê. Né? O time do Inter bem no Campeonato Brasileiro, bem também na Copa Libertadores, tem 7 pontos, está dividindo a liderança do grupo com o Grêmio, só que são 5 clássicos, são 5 grenais e nenhuma vitória do Inter. Então a situação do Cudê começa a ficar um pouquinho conturbada por lá, né? Você vê como é o torcedor, né? O Renato Gaúcho até ontem estava sendo questionado também. Isso. Aí vence mais uma sobre o Inter, pronto. Muitos diziam que se perdesse o Grenal, o Renato ia ser demitido. E agora mudou completamente o cenário. Agora o Cudê que já tá balançando, o pessoal tá meio irritado com as escolhas do Cudê. O time não foi tão bem nesse clássico mais uma vez. E era o momento do Internacional. O momento era muito melhor. Todo mundo entendia que era o grande momento pro Inter ganhar finalmente o clássico e acabar com esse tabu de 10 jogos. Também tivemos outro brasileiro na Copa Libertadores, foi o Atlético Paranaense, que venceu a equipe do Colo-Colo por 2-0, com 2 gols contra do Colo-Colo. O Atlético está liderando seu grupo, o grupo C. 2 gols, o Campos e o Sousa marcaram os gols da equipe do Atlético Paranaense. E agora tivemos também, vamos falar de brasileiro, Pedro? Você quer falar de brasileiro ou você... Só antes, hoje tem Santos. Tem, né, Santos, isso. O Santos contra o Delfim. O grupo tá bem embolado, porque o Defensa e Justiça venceu a equipe do Olímpia por 2-1. Então o grupo tá bem embolado, mas o Santos depende dele. Vai enfrentar o Delfim fora de casa, o jogo é às 11h30 da noite. Vai ter transmissão da Rádio Bandeirantes, a partir das 10 horas tem o Concentração. 11h30 a bola rola com o Rogério Assis, com o Paulo Massini e também o Gustavo Soler na reportagem. E aí você vai invadir a madrugada até com o terceiro tempo para ouvir tudo de Santos e Delfim e Santos, partida fora do país. Querer eu não quero, mas precisamos falar do Corinthians, né? Isso. Temos que falar de Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians foi enfrentar o Sport na Ilha do Retiro e perdeu por 1-0. Gol marcado de pênalti pelo Iago Maidana, um pênalti cometido pelo Everaldo. Para mim foi pênalti, não sei o que você acha. O braço está aberto, então a bola bate no braço. Mas no segundo tempo... Né? A interpretação hoje. A regra agora, ele abriu o braço, mas até por essa mesma interpretação, o Corinthians fica reclamando de um pênalti no segundo tempo, um cabeceio do Luan, a bola bateu no braço do Sander, para mim também pênalti. E aí, nesse caso, não foi marcado. Esse é o problema. A regra tá bem lá escrita, então abriu, o braço tá acima da linha do ombro, por mais que tenha proximidade, está muito aberto e interfere no lance. O pênalti tem que ser marcado. Foi marcado de um lado, não foi marcado do outro. E o Corinthians agora segue com 12 pontos, tá ali beirando a zona do rebaixamento, tá 2 pontos apenas do grupo que seria rebaixado neste momento, né? O Red Bull Bragantino aparece com 10 pontos, então a situação fica complicada, enquanto a equipe do Sport chega aos 17, o time se recupera aí com o Jair Ventura. Aliás, tem uma lei do ex, né? Jair Ventura, que foi esse técnico do Corinthians, um dos piores desempenhos de um treinador, passou pelo Corinthians nos últimos anos, mas agora tá indo bem no Sport e tá salvando a equipe do Sport.
Como é que tá a história de Flamengo e Palmeiras? Qual o capítulo da novela de hoje? O capítulo tá cada hora parecendo. De hora em hora sai o resultado de algum jogador do Flamengo que está com o coronavírus. São agora 10 jogadores profissionais apenas estão liberados para essa partida. 10 jogadores do Flamengo estão liberados do time profissional. São 16 que estão contaminados. O grupo que envolve até o presidente, o médico da equipe, o treinador Domenech Torrent também está com coronavírus. São 27 pessoas no Flamengo que estão contaminados com Covid-19. E a história, no momento, segundo até a entrevista que a gente teve com o Walter Feldman aqui no Donos da Bola ontem, é que vai ter jogo. O protocolo está lá, está tudo certo, vai acontecer. O Flamengo tem jogadores inscritos o suficiente para mandar um time a campo e a tendência, segundo a CBF, é ter o jogo. É claro que cada vez mais aparecem jogadores doentes. Então, porque ontem, a cada momento, saiu o resultado de um exame, né? Ainda ficaram faltando alguns exames? Então, é uma surpresa, né? Você não sabe ao certo. Saíram todos esses resultados, mas a gente não sabe ao certo se todo o restante já deu negativo ou se tem algum resultado esperando. O Flamengo só foi divulgando quem está. Ó, mais um. Então, porque vários dos... Desculpa interromper. Vários dos que foram diagnosticados ontem jogaram. Isso. Inclusive tem uma imagem no jogo da terça-feira do Rodrigo Caio, que é um dos contaminados, num grupinho, todo mundo colado ali assim, e ele conversando com jogadores. Então, se algum jogador daquele grupo ali não estava, por ter esse contato, até o final de semana, o jogo do Palmeiras é no domingo contra o Palmeiras, a gente espera que hoje esse exame seja repetido, amanhã esse exame seja repetido e pode dar positivo para mais algum jogador do Flamengo. Bom, e ontem tivemos também jogo pela Série A, né? A Série A2 do Campeonato Paulista. A Série A2. Tivemos o São Bento vencendo. Isso. O São Bernardo foi no dia 22, né? Esse jogo foi lá atrás. Tem o jogo, aliás, o jogo de ida, né? Tô vendo aqui a tabela. Isso, tô recuperando aqui o resultado, porque muito jogo rolando. Muito jogo, não. Agora é dia 29, São Bernardo e São Bento, o jogo de ida da semifinal, jogo 2. Mas hoje é dia 24 ainda. Não, tá certo. Foi na quarta-feira, tivemos o empate em 15 de Piracicaba e a equipe do São Caetano empate em 0-0. Esse foi ontem. Esse foi o jogo de ontem. Essa partida de ontem, lá no Barão Serra Negra, em Piracicaba. Estádio que eu já frequentei muito em Piracicaba. E agora teremos essas partidas na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira, a Série A2 do Campeonato Paulista. Boa. Muito bem. Rafael Bellatini volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes e hoje nós vamos participar do duelo lá para falar das torcidas, né, Bellatini? Vamos falar de torcida, sim. Anuncia aí pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Isso. No final de semana você vai... No sábado nós teremos o Na Dividida e o tema dessa semana é a liberação de torcidas. Quem você acha que eles convidaram para participar? Quem? Eu, Não discutimos isso ontem aqui? Sim. Aí me convidaram. Eu tava procurando alguém que defendesse. Então achou. A gente tem que procurar os dois lados. E aí... Tá certo. Tá? Vamos ver tem argumentos para todos os lados, né? Eu, como vou apresentar, eu vou me manter isento. Mas aqui, como eu não estou apresentando Na Dividida, eu já digo, eu sou totalmente contra. Eu também. A maioria dos ouvintes... Vamos deixar pro Na Dividida de novo, senão a gente fica até... A Juliana ontem aqui puxou nossa orelha, que ficamos quase até 7 horas falando sobre isso. Tá certo. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre torcidas com o Joel da Atena, na nossa conexão com o Bora São Paulo, diária aqui com o Pulo do Gato. Vamos trazer mais informações aí sobre essa questão das torcidas nos estádios em meio à pandemia do coronavírus. Bellatini, valeu, hein? Um bom dia para todo mundo.